foi durante muito tempo o consultório e é ainda o escritório, o apartamento de encontros, onde se reúne a Sociedade de Amigos do Museu, o Círculo de Estudos Jungianos. E a propósito, bem junto da porta, eu mostro para vocês 4 flagrantes de Jung em relação ao Museu do Inconsciente, ao trabalho da doutora Nise no Engenho de Dentro. Aqui está Jung vendo a exposição das mandalas feitas pelos hóspedes do Engenho de Dentro. E um close desta mão apontando para o centro da mandala do subúrbio carioca aparece nesse quadro. Isso aqui também é Jung, nesse mesmo período desse encontro. Aqui ao lado dele está a doutora Nise da Silveira, dona da casa e razão de ser deste trabalho que está sendo feito agora em vídeo pelo Dr. Luiz Gonzaga Pereira Leal, professor de terapia ocupacional da Universidade Federal de Pernambuco. E aqui é aquela mesma mão de Jung apontando para o centro da mandala, das mandalas que foram apresentadas nesta visão. Vamos seguir agora para o outro compartimento da casa, em que vocês vão continuar vendo os livros e vão ver o lugar em que a doutora escreve, conversa com as pessoas e no passado recebia seus pacientes. Nesse quarto começa logo os grandes mestres Zen sendo vistos ali na parede. Os retratos. A senhora não é um grande mestre Zen, não. São esses gatos que estão aqui atrás, que aparecem, vários deles, nessa parede. E nessa de cá vocês vão... Emídio novamente, o mesmo Emídio que lá fora eu mostrei o quadro e apontei como sendo o gênio da pintura brasileira nas palavras de Ferreira Goulart. Você devia, se vai tirar de gatos, devia tirar mestre onça. Que está aí, ao vivo. Não? Não. Tem lá o retrato dele? Está lá embaixo, ela podia apanhar. Tá. Pois não. Tá. A senhora daqui a pouco vem mais um mestre. Mas 2 mestres muito importantes estão aqui. O pai da doutora Nise da Silveira, essa figura de uma beleza proustiana. O professor de matemática, que foi quem disse a ela, não abandone nunca a geometria para entrar nas humanidades. Não se separe da geometria, como estava escrito na porta da Academia de Platão. Estude geometria, não é isso? E ao lado Jung, numa posição bem típica. Isso está no Spinoza. Está no Spinoza, foi lá que eu li. Fiquei com muito ciúme de estar lá e não na biografia que a gente quer escrever. Ensina a arte de pensar. Ensina a arte de pensar. A geometria ensina a arte de pensar. Ao lado de Jung está essa pintura que eu não sei feita por quem, doutor, em que a senhora aparece com uma esfinge e com a Sofia. Terceira dimensão da ânima, que ela sempre foi para mim. Mais do que a mulher, do que a mãe da sabedoria. Está ali. Ela um papel que lhe é imposto, queira ela ou não. E aqui em volta dessa mesa que nós vamos continuar a conversa que está começada desde ontem. Trabalha sempre prazer ou desgosto na manipulação dos objetos. Isso eu baseei muito na teoria de Gaston Bachelard. Estudou em literatura os escritores que preferiam imagens do fogo, do ar, da água e da terra. Na poética do espaço, né? Na poética do espaço. E nos livros mesmo específicos A psicanálise do fogo. sobre os diferentes elementos. A água e os sonhos, né? A senhora é tão bachelariana. Foi uma das minhas revelações através de suas mãos. Foi poder ver esse velhinho fantástico. Conta para nós uma definição que ele deu do paraíso. Faz essas perguntas idiotas, suas enquetes,
Gosta disso, gosta daquilo, de cachorro, de gato, de sabonete, de mascatal. Perguntaram a ele como ele imaginava o paraíso. Ele respondeu, naturalmente, como uma vasta biblioteca. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Era o prazer de ler, de conhecer, de procurar as imagens diferentes dos livros, sei lá o que mais. Era o prazer da vida dele. Um homem solitário que vivia lendo. Foi realmente o meu instrumento de trabalho. Foi quem, através de Jung, que eu comecei, posso dizer, a fazer uma psiquiatria que eu considero científica. Antes eram preliminares grosseiros. Como é que foi? A senhora foi até lá, até Zurique? Não, eu primeiro me espantava que doentes esquizofrênicos fizessem imagens circulares de configuração perfeita. Diante daquele caos vivenciado, né? Como a minha formação até então... O que é que ela comeu ali? Era boileriana, esquizofrenia como fragmentação da psique. E ainda hoje predomina muito esse conceito de fragmentação. Com o qual a senhora discorda? Totalmente não. Acontecem coisas na cabeça das pessoas que se desencontram, não é? Eu via os doentes fazerem imagens de contorno perfeito. Eu mandei para Jung uma série dessas imagens e dizia que eram feitas por esquizofrênicos em estados graves e que pela minha formação até então eu esperava que fossem imagens seguidas de esquizocisão. E ele então me responde que realmente as mandalas eram mandalas, aquelas imagens eram mandalas, mas exprimiam não somente a cisão, exprimiam também as forças autocurativas que procuravam reunir a cisão em formas de contorno harmonioso. Então isso me deu uma grande força, uma grande esperança no tratamento dos esquizofrênicos. A existência de fortes forças autocurativas que podiam levar o indivíduo não só ao estado primeiro dele, como até estágios mais altos. Mas se você, voltando a uma influência teórica que eu acho indispensável frisar, porque eu disse quanto a literatura, a filosofia tinham também se mesclado à psiquiatria na minha formação, é a figura de Arthur. Sim. A figura do Arthur. A figura de Arthur, a leitura das obras de Arthur. A senhora falava das influências teóricas do Arthur. Do Arthur. Quando eu li essa expressão dele, inumeráveis, cada indivíduo pode passar por inumeráveis
estados do ser cada vez mais perigosos. Pronto. Não há a esquizofrenia como uma coisa, um letreiro único. São estados do ser que o indivíduo atravessa, mais ou menos perigosos. Tanto que temos a primeira exposição do Passo, chama-se Inumeráveis Estados do Ser. Deixa de uma outra paixão sua, que é o Machado de Assis. Que é que a senhora teria mais alguma coisa a falar sobre essa influência então, que o Arthur falou? Estamos no Arthur, continuamos um pouquinho em Arthur e ligamos a Machado de Assis. Porque Machado e a Spinoza, está tudo, vê como tudo se liga, não é? Machado de Assis, bom, vamos ficar mais um pouco no Arthur, para depois passar para os outros, senão fica muito embrulhado. Uhum. Então eu comecei a estudar as obras de Arthur. Eu não conhecia. A viagem que ele faz ao México, como ele insistia em ir ao México, mas não como um curioso de uma outra civilização, de uma cultura diferente. Ele queria o sol. Então, ele descreve toda a viagem que ele faz ao país dos Tarahumaras. Isso teve uma grande influência sobre mim, como um roteiro de viagem. Muito importante para cada biografia. Eu prefiro dizer biografia, caso clínico, para cada caso, para cada viagem, é o roteiro da viagem. Como para qualquer um de nós, mesmo no mundo externo. Se você vai viajar, você faz um roteiro. Então, o roteiro de Arthur era a busca do sol, porque ele tinha sido lançado em perigosos estados do ser. Que o levavam, cada vez mais o arrastavam para o inconsciente. E ele procurava, então, sair através de um roteiro penosíssimo em busca do sol, ou seja, da realidade. É um roteiro. As cartas que ele escreve dos hospitais psiquiátricos onde esteve internado também são grandes lições. A carta que ele escreve ao diretor do hospital psiquiátrico, que eu cito nesse trabalhinho sobre Arthur, é terrível. Ele diz: como vocês querem falar conosco se vocês não têm vocabulário apropriado? O que é não ter vocabulário apropriado? É fazer perguntas desse gênero que deu hoje correção. Não que sejam essas tão elementares, não é? Aí estamos caricaturando um pouco. Mas havia um desencontro total na conversa. Ou, nem direi conversa, porque geralmente o médico não conversa. Ele interroga. Isso e aquilo.
E há um desencontro total, porque falam línguas diferentes. Muitas vezes a grande língua é a dos gestos. É uma velha paixão, porque era indicado para se estudar gramática no colégio. E Camões, enquanto eu odiava Camões, com os seus circunlóquios, eu adorava a transparência do Machado. Mas tinha livros de Machado que se perderam e tal, e finalmente o Madi, que tem Faro para as Belas Coisas, descobriu numa livraria as obras completas de Machado. E eu as adquiri, estou relendo, saboreando. E as coisas se ligam. Eu gosto também muito de Spinoza, você sabe. Machado devia gostar de Spinoza, tanto que escreveu um soneto de Spinoza. Ninguém escreve um soneto a um filósofo. Que a senhora transcreve no livro. E eu transcrevo no livro este soneto. E neste soneto, Machado faz uma ligação psicológica que até no livro eu tento desenvolver. É o polidor de lentes que Spinoza era. E o trabalho, a forma geométrica na qual ele apresenta a sua filosofia. O livro principal, a Ética, é em forma geométrica. E a lente é polida sob forma geométrica. Então, será que essas duas coisas, eu pergunto no livrinho, se juntavam na cabeça de Spinoza? O Machado surpreendeu. E nós também surpreendemos a relação entre o geometrismo tão caro a Spinoza, que toda a ética é escrita sob forma geométrica, e o trabalho do polidor de lentes. Isso leva a outra coisa, tudo se desenrola, não é? Um trabalho de pensamento, como um trabalho filosófico, liga-se ao trabalho manual do polir de lentes, que faz de Spinoza um homem quase completo. De dentro, recusei os tratamentos vigentes que entravam naquela ocasião, não é? Na década dos 40, fim dos 40, 50, e optei pela terapêutica ocupacional, que era uma atividade mais humilde, mais paramédica,
terapêutica ocupacional. Mas eu digo, é subsidiária, depende da mão que maneja. Eu faço disso uma coisa maravilhosa. E essas exposições todas, eu quero o Fernando nisso. Era um doente que frequentava a sessão de terapêutica ocupacional. E eu comecei a estudar o problema do espaço na terapêutica ocupacional com Fernando Diniz, no hospital. E, naturalmente, tinha que seguir as normas. Então, o Fábio Sodré chamou um interno para fazer as aplicações de eletrochoque. Mas era uma situação muito desagradável. Foi quando eu procurei o diretor do centro, na ocasião Paulo Elejalde, que era anatomopatologista, mas um homem inteligente, que tinha grande amor pelo livro, tinha uma biblioteca muito boa em casa, era um bibliófilo. Eu disse, Elejalde, eu não estou aguentando. Ele disse, onde eu vou pôr você? Sei que acabamos nessa conversa, veio a ideia da terapêutica ocupacional, que existia lá e que se limitava a esse, que era considerado um serviço subalterno, isso, sem dúvida. E mantenedor da estrutura hospitalar. E ajudava o que se chamava terapêutica ocupacional nessa ocasião, era o doente fazer, mediante um pequeno salário, trabalhos braçais, como varrer o terreno em torno do centro, limpezas na enfermaria, lavagem dos sanitários, coisas todas que descansavam os funcionários. Eu disse logo, não pago serviços, considero terapêutica ocupacional um tratamento e é uma outra coisa. Terapêutica ocupacional não é varrer nem lavar. Isso porque a senhora estava entendendo que a utilização dessas atividades, elas eram muito mais opressoras do que libertadoras. Muito mais opressoras, mostrando o indivíduo como realmente não uma pessoa, mas um escravo, quase, que era mandado fazer isso e tinha que fazer aquilo. Em nome de uma coisa que se chamava de terapia. Nome acobertado por uma coisa chamada terapia. Peguei a terapêutica ocupacional nessa situação, mas imediatamente transformei esse conceito, experimentando pequenas. Não havia espaço para isso, porque eles faziam isso era dentro dos hospitais, era no terreno do hospital. Então, eu devia de arranjar pequenos cantos para fazer ateliê de costura. Isso tem um episódio, mandaram
para esse primeiro ateliê fundado de costura, uma pilha de lençóis, para que as internadas fizessem as bainhas. Eu contei, os lençóis eram 12. Eu peguei 2, deixei, e 10 devolvi. Eu digo, até 2 a pessoa aguenta, mas depois é muito monótono. E o que eu quero é conhecer um indivíduo doente e não usá-lo mecanicamente. Porque mergulhado na estereotipia ele já estava, né? Já estava, para que dar uma coisa para fazer? Reforçar essa estereotipia, essa caricatura, né? Seria colaborar com a doença. Aos poucos fomos abrindo sessões de atividades outras, né? Tinha transposto, como já disse a você, a fase da terapêutica ocupacional de ajuda a serventes do hospital, aos serviços grosseiros, para atividades expressivas que dessem ao indivíduo a oportunidade de exprimir livremente suas emoções. Mas continuava chamando terapêutica ocupacional. É o serviço terapêutico ocupacional. Faziam outras coisas, faziam esportes, faziam também grupo cultural e tal. E quando um dia um rapaz me aparece uma porção de lanche na mão, e disse, vou fazer com essas lãs um gato. Um gato? Caiu logo no gato. Eu acho que o gato teve uma... É a emoção, efeito, né? é a emoção de lidar com os materiais de trabalho. Lidar com os materiais de trabalho. A gente diz muito no norte lidar. Até com as pessoas, eu lido muito com fulano, ou não se diz mais, em tempos antigos. E fez um gato. Tudo isso está escrito num livrozinho que se chama Emoção de Lidar, mas que o editor, em vez de escrever Emoção de Lidar, escreveu Arte de Lidar. Nada de arte. Emoção de Lidar, não recebi o livro. Tanto o prazer de lidar, de pegar lanche, madeira, acompanhar a vinculação, os desenhos da madeira. Isso já é outra coisa muito mais fina. Não é trabalhar em madeira. Uns menos sensíveis trabalhavam a madeira sem prestar atenção nisso, pensando no objeto que ia sair dali. E outros tinham a sensibilidade para acompanhar os veios da madeira, sentir a aspereza ou a maciez da madeira. Então eu procurava desenvolver esse sentido neles. Peguem, sintam os objetos que vocês pegam. São de lidar e suas consequências.
suas consequências. Deflagrador de emoções, era deflagrador de afetos. De emoções, de afetos e expressão de afetos ocultos. Uma coisa é você bater com martelo, taco, taco, taco. Outra coisa é você com uma goiva desenhar sobre essa madeira. Que isso foi uma das coisas que a senhora questionou com relação ao discurso oficial da psiquiatria, de que o psicótico esquizofrênico tinha esses afetos embotados, né? E que isso, o lidar com as atividades, o lidar com os materiais, né? A expressão desses afetos parece que contradizia um pouco, né? Isso que a psiquiatria tradicional colocava. Muito bem, você não é burro. Mistério. O mistério A profundeza da psique. E esse mistério se traduzia em mais, sob 1000 formas, porém principalmente sob a forma de imagens. Enquanto eu, que procurava embarcar com Langer no mundo interno do... no mundo interno, e recomendava às pessoas que trabalhavam comigo, comprem, brincando, comprem escafandros, vamos descer e subiremos depois. Vocês não correm perigo, porque subiremos depois. Temos a passagem de ida e volta. É. E eles, nesses estados do ser, às vezes, não têm a passagem de volta. O passaporte para a volta também é muito difícil, né? O passaporte para a volta é difícil, mas não tanto, se a viagem for bem conduzida. Com afeto. Com afeto. Tem uma importância muito grande, porque enquanto a relação médico-doente no consultório é uma relação muito limitada, nos hospitais psiquiátricos então é reduzidíssima. Se é que há relação? Se há que há a relação com o terapeuta é uma relação muito mais próxima, muito mais íntima, calorosa. É o apoio fundamental. Nós falávamos do Arthur, do Machado de Assis, do Spinoza, e antes de falarmos de todos esses personagens, essas pessoas, a senhora falava, falta falar do afeto. Sim. Nós não falamos do afeto. Falei nesse presente, né? E eu acho que o afeto é muito importante, porque se não se estabelece uma relação afetiva entre o terapeuta, o monitor e o internado, nada se consegue. Isso também foi muito mal visto a certo momento. Eu me lembro há muitos anos isso num trabalhinho para Tempo Brasileiro, ou Cadernos Brasileiros, que as pessoas que falavam mal lá no museu, não no museu, no Engenho de Dentro, diziam, mas ela passa a mão na cabeça, ela põe no colo. E eu me lembro que a senhora disse, se eu pudesse punha todos no colo. Isso saiu publicado como sendo quase que uma coisa revolucionária de como é que a pessoa vai se envolver, vai querer bem, vai... Porque a regra psicanalítica é não se envolver.
É a neutralidade. É a neutralidade. Manter-se. Sim, essa... E como uma pessoa neutra, você não se abre. Com a pessoa neutra não se abre. A Tanto que eu neutralidade. chamo o afeto catalisador. E a senhora dava de exemplo, é Shea D, o nome daquela senhora? É? Shea D, se eu não estou enganado, o nome daquela senhora que tem a história da cura de uma pequena esquizofrênica. Ceciaia. Que conta todo esse trajeto de recuperação da menina, né? Pelo afeto, né? Pelo afeto. Levou, fez mais, levou para casa dela. Ela levou para casa. Tirou do hospital e levou para casa a menina. Um diagnóstico de esquizo. Uma coisa danada. Uma criança, né? Agora tem no congresso de psiquiatria, no dia da abertura, estava falando o Manfredo Bloiler, filho do Bloiler, e sento numa cadeira junto de uma pessoa, todo mundo tem aquela crachá. Tem o meu nome e o país. Brasil. Isso foi onde? Zurique. Em Zurique. É esse congresso do Segundo qual nós já congresso, falamos. 57. Eu olho assim para minha vizinha e vejo Adelaide Geneve. Eu aí, como alagoana, pego ela pela mão, ela deve ter tomado um susto, eu digo, como vai, René? Que é o pseudônimo que ela chama a menina. A né? menina doente que ela levou para casa, que se curou, estudou psicologia e obteve um prêmio, me contou Valmar, obteve um prêmio internacional de psicologia. Isso é o que a senhora chama de do afeto catalisador. O afeto, se você estabelece uma boa relação com uma pessoa, você catalisa muita coisa de dentro da pessoa. Mais alguma coisa sobre o afeto? Eu creio que esse presente do José Bastos, que ele te dá um coração talhado e um livro no centro. Um livro no centro. O livro é ótimo, mas sem o afeto não vale nada. Ou vale muito pouco. Eu não disse não vale nada. Eu é que estou dizendo. Muito curioso, desse doente até está expondo atualmente. Ele costumava assinar os quadros. De repente deixou de assinar. Que doente? Fernando Diniz. Que está expondo agora no Paço Imperial. No Paço, é uma coisa atual. A monitora da pintura, nesse tempo havia uma certa estabilidade, tinha uma monitora, ficava ali todo o tempo, estabelecia uma relação com ele. Ela perguntou, por que você não está assinando mais? Eu disse, não quero mais. Não vale a pena, não vale a pena. E eu fui conversar com ele. E ele me respondeu assim. Está saindo a palavra beatitude. Escândalo. A senhora estava falando de Fernando Diniz. Que deixou de assinar os quadros. E depois de muitos rodeios, eu perguntei, por que, Fernando, você não assina mais os quadros? Ele me então respondeu, porque ele não estava muito profundo, não desceu muito profundo, ele está muito próximo da linguagem racional. Ele me disse, porque eu estava no hospital Odilon Galotti.
e transferiram-me para o hospital Gustavo Riga. O centro é um complexo de 4 hospitais. E ninguém me perguntou se eu queria ir de um hospital para outro. Então eu sou um objeto que se tira de um lugar e que se leva para outro, para que assinar. Eu não sou uma pessoa, eu sou um objeto. Isso foi também uma atitude contestadora do Fernando Diniz. Claro. Né? Contestadora contra o sistema perverso da psiquiatria tradicional que leva para o norte, leva para o sul, tira daqui, bota acolá, sem perguntar nada à pessoa. Para o eu. Eu não diria uma porta para o eu diria uma porta para o eu consciente. Para o inconsciente. Porque no eu vivemos nós. E há o fascínio pelo mundo interno. Fascínio muito forte em mim. Tanto que me encantou muito o estudo, por exemplo, da alquimia, o estudo como reflexos do mundo interno. Porque o alquimista não conhecia a matéria. Então projetava sobre as diferentes substâncias dos seus conteúdos inconscientes. E você encontra com surpresa que ficar assim, atordoado nas imagens pintadas, muitas imagens extremamente próximas a imagens que você ficou conhecendo, se folheou livros de alquimia. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa fácil de se entender. E o principal no nosso método de estudo das imagens é o método que Jung, e essa foi a grande chave para esses filmes, para essa outra etapa na qual eu entrei, foi a de aplicação às imagens pintadas livre e espontaneamente do acompanhamento dessas imagens em séries. Isso a senhora também fala em um dos seus escritos, né? Falo. Quando perguntavam à senhora qual era a sua técnica. E você dizia que a sua técnica era justamente não ter técnica. Não ter técnica. Era um ambiente que frequentava a sessão de terapêutica ocupacional. E eu comecei a estudar o problema do espaço na terapêutica ocupacional com Fernando Diniz. Não há nada de pouco valor, tudo é extremamente valioso. O espaço é o resgate do espaço cotidiano, né? Ele procura o espaço cotidiano, mas o delirante, Merleau-Ponty, né, fenomenologia da percepção, e diz o delírio é a aproximação excessiva do objeto. Então eu via que ele pintava as figuras umas em cima das outras.
E o filme de Leon foi feito nesse sentido, mostrando o afastamento das imagens. A senhora, em um dos seus trabalhos, eu não sei exatamente qual, me parece que é no primeiro volume de Imagens do Inconsciente, a senhora fala alguma coisa assim, que o que garante o homem sadio contra a loucura é a estruturação do seu espaço. Do seu espaço. Isso eu estudei também em livros de arte e filósofos. Mas não só do espaço, mas também do tempo. Do tempo. Essa subversão do espaço e do tempo. A subversão do tempo é total. O indivíduo vai ao paleolítico. Agora está um indivíduo no paleolítico e chega você e pergunta assim, que dia é hoje? Que horas são? Acha você doido e varrido. E o que é que se tem que fazer diante disso? Diante dessa amargura, essa angústia? O indivíduo ir subindo de níveis até o nosso nível atual. E muitos doentes vão além do nosso nível atual. Fernando, certamente, isso que a gente chama um supernormal. É uma pessoa que vai além do nível comum. Vê, sente, vivencia o objeto muito próximo a ele. Então, o trabalho todo, o Fernando fazia as coisas imbricadas. Como desimbricar? As coisas eram indiferenciadas, né? Entrando uma dentro das outras. Mesmo quando diferenciadas, elas eram excessivamente próximas. O filme mostra toda essa sequência da aproximação excessiva até o espaço se abrir. Esse foi o trabalho que eu apresentei em Zurique, no 2º Congresso de Psiquiatria. A busca do espaço cotidiano, que o doente quer o espaço cotidiano, mas não pode. Ele está no outro espaço. Agora vem a psiquiatria tradicional e pergunta, onde você está? O sujeito está desesperado. O tempo para ele é outro tempo diferente do nosso. Pergunta que horas são. E quando um gênio como o Rafael escreve boba para Martinha, não era isso que ele queria dizer? Era isso que ele queria dizer. Porque ela insistia em alguma coisa de um plano, quando ele estava noutro, muito. E ele sabia o que ela queria, mas pôs boba num cantinho do quarto. Justamente achando ela boba porque ela queria, ela fez uma pergunta desse gênero. E é o que o psiquiatra faz para o doente, o papel, muitas vezes, de bobo, fazendo tais perguntas, inteiramente fora do espaço e do tempo onde ele se encontra. Aí há um problema curioso, que eu só vim compreender depois. Porque, atualmente, com essa revolução, ou talvez melhor, esta mutação que a psiquiatria está sofrendo, há muito interesse em que os doentes façam trabalhos úteis e
até comercializáveis. E nunca isso me atraiu. Se eu escolhi a psiquiatria que eu entendo é o conhecimento da psique. Está claro que a psique se revela em qualquer coisa que a gente faça. Né? Acho que até de Freud essa expressão que eu repito muito quando ele fala de atos falhados e gestos das atitudes das pessoas. É difícil ter segredos. E o que eu queria era justamente o segredo. O que a senhora queria era justamente o segredo? O segredo do doente. Porque no segredo estaria, possivelmente, o núcleo da doença, ou da desadaptação dele ao meio social, ou dos interesses maiores dele, enfim, do que fosse mais profundo naquele ser. Isso foi sempre um motivo de desentendimento comigo. Só depois eu compreendi, e ainda hoje é. Porque ponham para fazer coisas... Já quer fazer artistas, então dito isso, né? Tem dito fazer artistas. Mesmo o trabalho que tinha qualidades artísticas, está claro que eu me interessava muito e via não só admiração pelo trabalho artístico, que era fascinante, como... Mostrando que o louco tem também esse potencial. Mostrando que o louco não é necessariamente uma ruína. Mas a ênfase toda era num trabalho que viesse a lhe dar pistas para chegar a esse núcleo do labirinto. Para chegar a esse núcleo. Me lembro muito da senhora dizer sempre que um risco qualquer era parte desse caminho, independente de ser uma tela maravilhosa como o Teatro Municipal pintado por Emídio. E do ponto de vista da sua decifração, todos eles tinham um valor. Daí aquele ciúme fantástico, aquele zelo que podia parecer uma coisa terrível para quem quisesse comercializar aquela arte, ou quem quisesse dispersá-la, quando o que a senhora tinha ali eram os dados, as pedrinhas de um mural, não é? de um caminho por esse dédalo, não é? Um fio da Ariadne, alguma coisa assim. E pareceu muito sempre esse seu lado, essa sua esse preocupação. lado, Não é? eu nem sei como eu tomei tão cedo este lado. Depois do encontro com a psicologia, porque eu não tinha tido um verdadeiro encontro com a psicologia junguiana. Depois desse encontro, e que a psicologia junguiana tornou-se, para mim, o principal instrumento de trabalho, eu acho que podem existir muitos instrumentos de trabalho. Cada um se ajeita melhor com um. Você pode até gostar mais de uma caneta do que de outra caneta. Eu me ajeitei com a psicologia junguiana. Inicialmente, com muitas dúvidas, tem o caso da principal aproximação foi através do aparecimento na pintura
de esquizofrênicos muito dissociados, de mandalas de uma grande perfeição E harmonia, né? e harmonia. Realmente pessoas muito dissociadas, mas com um potencial Ordenador. grande de ordenador daquelas de forças, como Jung chama, de forças curativas. Isso me encantou muito, porque no nosso ateliê, absolutamente livre, cada um fazendo o que queria, dava-se oportunidade a que essas forças curativas se exercessem. Eu tive a sorte de ter um colaborador excelente nessa ocasião, um funcionário do hospital que gostava de pintura e que arranjou um emprego burocrático, O Almir, é isso? o Almir Mavinier, Que maravilha. e Que está na Alemanha até hoje? está como professor de uma escola de arte de Hamburgo. Que era uma pessoa muito querida de Emílio, não é? Eu me lembro, não é? Muito. Ele tomou-se de paixão pelo nosso pequeno ateliê. Foi precioso para ele, para mim, para os doentes. O doutora Anise, me parece que aí, como a senhora está descrevendo, né, toda essa proposta de trabalho, ela estava centrada na humanização do hospital, porque na medida que a senhora introduzia esse tipo de trabalho, esse tipo de abordagem terapêutica, a senhora estava humanizando o tratamento, né? A senhora também propunha uma liberdade de expressão, né? Sobretudo, eu estava de olho arregalado em cima da liberdade de expressão, que reveladora. Então, era a humanização, a terapia ocupacional entraria como uma possibilidade para humanizar o hospital, uma liberdade de expressão, uma circulação, né? Essa possibilidade do doente circular, da pessoa circular aí nos mais variados aspectos, a possibilidade de convívio, né? E a arte essa aí... expressão de convívio foi muito enfatizada por Mário Pedrosa. Prestar atenção a muitas das pinturas, em muitas das modelagens, você encontra imagens correspondentes ao Neolítico, ao Paleolítico. Há até As grandes mães que a as gente grandes usou. dificilmente vê. O Esse psiquiatra francês, tem né? horror à imagem, adora a palavra. Entretanto, a palavra não atinge as camadas mais profundas. Elas veem a significação desses conteúdos do inconsciente, não vem através da palavra, por mais que se queira. A palavra não as atinge. Vem com a imagem. É preciso aprender a ler a imagem. E a regra para isso? Regra não. Para a leitura das imagens? De uma certa maneira, como toda linguagem, tem suas regras, bem mais complicadas, bem mais difíceis que as regras da palavra racional.
Aí que entram os mitos, né? Que entra Porque com múltiplas versões. Se você vai mais a fundo, você encontra a linguagem mítica, que é a linguagem do inconsciente. A linguagem do inconsciente é a linguagem mítica. Se você quiser, você traduz a linguagem racional, mas vai empobrecer muito. E aí, mitologia não faz parte do currículo nosso. Da academia. Da academia. E nenhuma faculdade de medicina, ao contrário. Último parágrafo. Leia. O primeiro desenho que eu aprendi foi uma gota d'água, depois uma pera, uma folha. Eu pensava, um dia eu vou aprender isso por dentro. O grande interesse do psiquiatra, na minha opinião, deve ser o por dentro. Vou baixar um pouquinho, só baixar. Naturalmente, o para fora também é importante, mas esquecem muito o para dentro. Leia essa. Artista é quase um milagre. O artista já nasceu artista. Gosta de se apresentar. Não é nesse aqui. Pode ler esse. Mostrar a beleza. A pintura se faz de tudo e na modelagem se tira um pedacinho da pintura Isso. e se faz separado. Esses pedacinhos dão a forma na modelagem. O que está dentro é a forma do que está fora. Pronto. O grande interesse científico do psiquiatra está justamente em procurar o que está dentro. E isso, quem diz, não sou eu, é o próprio. E o psiquiatra só quer o que está fora. O que está fora está certo. Nós vivemos entre dois mundos, o mundo de fora e o mundo de dentro. Você está no mundo de fora, dorme, cai no mundo de dentro. Acorda, volta para o mundo de fora. Já o doente cai no mundo de dentro e tem maior dificuldade de sair para o mundo de fora. A diferença é essa. Mas ele também vive no mundo de fora e muito no mundo de dentro. Eu aprendo muito com os doentes, chamados doentes, pessoas que estão em estados do ser diferentes do meu. Um deles, um dia me deu um presente. Trabalhava na marcenaria da terapêutica ocupacional. Também livre. Podia fazer o que quisesse com a madeira. Ele deve ter captado que eu sou uma pessoa muito livresca. Que sou mesmo. Eu amo o livro. Mas nunca me disse isso, nem eu disse a ele isso. Um dia ele me dá um presente. Madeira. Um coração. E no meio do coração, um livro. Se eu achasse isso, seria interessante até para ilustrar. O livro é muito bom, mas sem coração vale muito pouco. Precisa de um afeto. Nós não falamos aí do afeto.
enquanto eu procurava nas atividades do serviço que eu dirigia, que se chamava de terapêutico ocupacional, expressões da vida profunda de cada um. Então, o polir de lentes não seria, digamos, do ponto de vista da terapêutica ocupacional, preparar bons óculos para vender, ou para fazer telescópios e ganhar dinheiro, porque muitos, até estudiosos de Spinoza, dizem que ele ganhava vida fazendo isso. Não ganhava vida fazendo isso. Ele fazia para os próprios trabalhos científicos dele, e não sei porquê, porque gostasse, porque se sentia bem com o trabalho manual, e não vivendo encerrado numa água furtada, porque ele nunca teve casa, morou sempre em quartos alugados, em águas furtadas, na Holanda. O polidor de lentes não significa como, digamos, um observador extrovertido vê. Faz lentes para vender. É como nessa casa nova do engenho que fizeram, ótima, mas é fazer coisas para vender. Então isso é ótimo. Uma visão da psiquiatria, uma visão extrovertida da psiquiatria. Já fazer lentes. E capitalista, não? Capitalista não chega a ser, porque são tão baratas as coisas que eles fazem. Mas no capitalismo só o que vale é o que rende dinheiro. É uma tese, não é? E ele fazia as lentes, a sua água furtada. E ao mesmo tempo tem um poema muito bonito de Machado. Ele delineia, enquanto ele polia as lentes, ele delineava uma filosofia. É como se o intuitivo tivesse que acariciar a sensação. Então é esse que você acabou de nos mostrar. O meu brasão indígena, direi, De alquimista indígena. compõe-se de um abanador, significando manter sempre viva a paixão por tudo que eu faço. E a peneira, para que essa paixão não se torne autônoma e possa passar. O que eu faço no crivo. Retirar os excessos. Chegar até a, como muitos criticam,